Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao aulão de implantação. Aqui eu coloco a mão na massa para te mostrar as estratégias que eu utilizo e que vão te ajudar na sua jornada do 0 aos 45 mil de lucro com a construção de lojas em shoppings. Eu sou Jefferson Evangelista e a aula de hoje é medição em espaços comerciais. Tudo o que você precisa saber antes de enviar o próximo orçamento para o cliente. Bom, eu vou começar com uma pergunta. Hoje, no trabalho que você faz, você realiza medições? E aí, pode ser uma medição pontual, pode ser uma medição mais completa, de repente você faz alguma coisa, alguma parte específica da obra, algum serviço específico, ou então você trabalha com a obra completa. Você realiza medições hoje? Me diz aí. E se realiza medições, você já teve que retornar ao local da medição para refazer alguma medição por conta de algum detalhe, alguma coisa que ficou faltando, ou que você esqueceu, ou que de repente você não conseguiu fazer no momento em que estava lá, né? Porque faltou alguma coisa e teve que retornar? Me diz aí nos comentários. Tá? Bom, é sabido que a medição, realizar uma medição correta é fundamental, tanto para você que só trabalha com projeto, quanto para você que vai executar uma obra da qual o projeto não foi seu, porque a gente entende que se o projeto é seu, você já foi fazer a medição anteriormente. É fundamental que você realize a medição. E aí, quando a gente pensa em fazer medição, muitas vezes você já tem algumas informações a respeito daquele local que você vai trabalhar, ou fazendo um projeto, ou executando uma obra. Muitas vezes você já tem uma planta antiga, muitas vezes você já tem o levantamento. Agora, uma dica muito valiosa: nunca confie 100% numa planta antiga, num projeto antigo, ou em alguma formação, alguma informação que você tenha que não seja do seu próprio levantamento, ok? Porque isso, principalmente quando a gente fala de construção de loja em shopping, de espaço comercial, dentro do tempo em que aquele espaço existe, pode acontecer muita coisa ali, pode surgir estruturas diferentes, aquele espaço pode ter a adição de algum elemento estrutural ou a remoção de algum elemento estrutural. E aí, quando eu falo estrutural, não simplesmente de estrutura, de pilares e vigas, não. Tá? De repente, passa por ali, não passava antes uma tubulação, um duto de ar-condicionado que agora passa, um duto de exaustão que agora passa, ou então uma calha de elétrica. E aí, se a elétrica já estava consolidada, talvez não vá passar, mas um sistema cabeado de detecção de incêndio. Isso são coisas que vão evoluindo com o tempo e vão sendo adicionadas aos espaços comerciais e, na maioria das vezes, não são atualizadas nas plantas técnicas. Então, quando a gente fala de medição de espaço comercial, a primeira coisa é: nunca confie 100% na informação que você recebeu. Confie na informação que você vai levantar. Agora, para que você levante uma informação que realmente vá adicionar algo ao que você já tem, que você já recebeu, é importante que você tenha um passo a passo, que você siga algumas orientações para que não ocorra o problema de você chegar no espaço, fazer o trabalho, e aí quando você voltar para o escritório, voltar para a sua mesa de trabalho, perceber que ficou faltando um monte de coisa, que você esqueceu de fazer algum levantamento, e aí você tem que retornar para aquele espaço para refazer esse levantamento, certo?
Bom, se você já fez medição e você já teve algum desses problemas, de repente, de ficar faltando alguma coisa e você ter que voltar naquele espaço para refazer, você sabe que não é uma coisa agradável. A gente perde tempo, a gente perde dinheiro e muitas vezes acaba que fica um sinal de uma má impressão para o cliente, porque se você faz uma medição e tem que voltar lá, poxa, eu esqueci de fazer alguma coisa, poxa, e se o cliente está por ali sempre, ok, mas e se ele tiver que voltar para te acompanhar para fazer essa medição? Para ele também, pode ser que surja uma pulguinha atrás da orelha. Fala, ih, caramba, se para medir o espaço ele já está dando vacilo desse jeito, imagina para fazer o todo. Então, é importante que você tenha um passo a passo e isso eu vou te mostrar agora. Tá? Erros e problemas que surgem pela falta de planejamento quando se vai fazer uma medição, tá? São muitos. Entre eles, eu posso elencar alguns para você. Primeiro, eu não planejei o tempo que levaria para chegar até o espaço comercial. Então, você não planejou a sua rota, chegou atrasado, passou uma má impressão para o cliente, e aí a gente nem começou a medição. Tá? Mas isso é uma coisa que vai ficar marcada para ele. Segundo, se você usa uma trena eletrônica, não conferiu se a bendita da trena tinha pilha com carga suficiente para poder fazer a medição. E aí chegou no meio da medição, acabou a pilha. Se você está num espaço comercial dentro de um shopping, é fácil você correr e comprar a pilha. Agora, se é um shopping que está em construção, que ele ainda não foi inaugurado, como é que você vai fazer? Você vai ter que parar tudo, vai ter que sair, buscar algum comércio, algum supermercado, algum local onde você possa comprar essa pilha. Mas aí já são 40 minutos a 1 hora que você vai perder, principalmente se você tiver que sair com o carro, né? Sai do estacionamento e vai buscar um outro lugar, parar no outro estacionamento, vai gastar dinheiro com o estacionamento, enfim, começa a gerar várias dorzinhas de cabeça, né? Que vão atrapalhando no processo, tá? Outra coisa é não programar um tempo necessário para fazer o levantamento. Então, no dia de fazer o levantamento desse espaço comercial, de fazer a medição, você marcou 3, marcou 4, 5 compromissos, e aí chega lá, tem que fazer tudo na correria para dar conta dos outros compromissos que você tem, e aí a possibilidade de ter que voltar lá depois para refazer alguma coisa é muito grande, porque se você faz na correria, você faz sem atenção, é muito mais fácil de errar. Então, assim, esses são apenas alguns, tá? Mas são inúmeros os problemas que podem ocorrer se você não se planejar. Então, é importantíssimo que a primeira coisa que você tenha em mente quando vai fazer medição de um espaço comercial é planejamento. Você precisa se preparar antes de fazer a medição. E olha só, que nesse momento você ainda não fechou o negócio com a pessoa, né? Você não fechou o negócio com o cliente, você não sabe se ele vai te contratar, mas você começa a mostrar que você é um profissional qualificado, que você é um profissional que sabe o que está fazendo. Porque se você fizer tudo direitinho, pode ser que passe desapercebido pelo teu cliente. Se você fez tudo certo, ok, ele não vai notar nada ali, ele não, de repente não seja alguma coisa que vá saltar aos olhos dele, a sua organização, mas a falta de organização, com certeza absoluta, vai deixar uma impressão muito ruim para o teu cliente. Além de que a falta de organização, se começa na etapa de medição, ela vai acabar levando alguma coisa para as outras etapas, seja de projeto, seja de obra. E aí, quando a gente fala de
trabalho entregue, acaba que você arrasta prejuízo também, né? Porque se você está fazendo só o projeto, ainda é menos. Agora, se você faz alguma medição errada ali, faltando informação, e você precisa voltar, ou se de repente você precisa parar durante o processo de obra para poder verificar alguma coisa que você não deu atenção devida na etapa inicial de medição, o que eu tenho para te dizer é, você vai perder dinheiro. Por quê? 1 hora que você gasta a mais fazendo uma medição, você pode ter certeza que vai sair muito mais barato do que 1 hora da tua equipe, tanto na prancheta, né, no computador fazendo um projeto, ou mais ainda da tua equipe no canteiro de obras esperando uma solução para continuar trabalhando. Tá? Então, você precisa ter em mente que quando for fazer uma medição de espaço comercial e qualquer outro tipo de medição, mas aqui nós estamos falando especificamente de lojas em shoppings, você precisa de tempo. Tempo é dinheiro. Se você desperdiçar, se você não planejar, esse tempo que você vai precisar para fazer isso, você vai pagar por ele depois. É simples assim. Se você não planeja o tempo que você vai utilizar antes de fechar o negócio, você vai pagar por esse tempo que você não se atentou durante essa etapa. Tá bom? Como que eu faço? Tá? Normalmente eu reservo 2 horas para medição do espaço comercial que tem aí até uns 50 metros quadrados. E por que 50 metros quadrados? Porque 90% das lojas de shoppings estão ali, né, dentro dessa área de 30 a 50 metros quadrados. Tá? A gente pode colocar 90%, são as chamadas lojas satélites, que são a grande maioria dos espaços comerciais que nós temos. Tá? Inclusive, se a gente for trazer isso para as áreas comerciais, para os edifícios comerciais, a gente também vai ver que a grande maioria dos espaços comerciais em edifícios comerciais não chegam a 50 metros quadrados também. Então, fazendo essa média, eu praticamente atendo 100% dos meus clientes. Tá? Reservo 2 horas para fazer a medição. E aí, somando isso, o meu tempo de deslocamento, mais o tempo que eu sento com o cliente, porque nessa medição eu faço questão de conversar com o cliente para poder entender o que ele quer, né? Aí acaba que dá entre 3 e 5 horas, dependendo da localidade onde é esse shopping, dependendo de onde eu estou, e para onde eu vou para poder encontrar esse cliente, para poder fazer essa medição. Então, isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Você precisa disponibilizar um tempo. E aí, Jefferson, você cobra essa primeira visita? Não diretamente. Tá? Se o cliente me chama para fazer um orçamento, seja de um projeto, seja de uma obra, eu não vou cobrar a primeira visita, porque eu ainda não fechei o negócio. Né? Se você já cobra logo de cara, fala assim, para eu poder fazer um orçamento para você eu cobro tanto, você perde a possibilidade de atender esse cliente também. Mas assim que eu fecho o negócio, esse custo, todos esses custos, eles são colocados no orçamento do cliente, independente se for só projeto, se for projeto e obra ou se for só a obra. Tá? Eu coloco esse custo depois. Mas e se o cliente não fecha comigo? Ok, isso faz parte dos custos do meu negócio. Tá? Então, assim, o escritório, o seu negócio, tendo você escritório, seja de arquitetura, de engenharia, uma construtora, você precisa ter em mente que cada hora de trabalho do seu escritório, do seu negócio, tem
que ser remunerada e tem que ser contabilizada. Então, assim, dentro dos custos do meu negócio, do meu escritório, esse tempo que eu vou passar, ou eu, ou alguém que vá por mim, vai passar fazendo essa medição, esse levantamento, já está contabilizado e é absorvido pelo negócio. Mas, se você fecha o negócio, o cliente te paga. Eu trabalho dessa forma, eu coloco esse custo lá no orçamento do cliente. E fica claro, tá? Fica claro. Já teve situação em que o cliente falou isso para mim, né? Eu fui até a loja, fui fazer o levantamento, já era cliente antigo, e aí ele falou assim, Jefferson, dá o cartão aí do estacionamento, deixa eu pagar o estacionamento, seu pedágio e tal. Aí eu falei, não, pode ficar tranquilo, depois você paga, a gente fecha o negócio, isso aí já vai estar embutido no orçamento. Aí ele deu risada e tal, mas é verdade, isso aí é um custo que se ele fechar comigo, ele paga. Né? E dentre todos os outros custos que se tem no processo de projeto e de obra, esse é o menor de todos eles. Tá? É o menor de todos eles. E é um investimento. Você poder ir até o cliente, você está investindo nessa prospecção. Tá bom? Bom, vocês estão anotando o que eu estou falando? Porque assim, a partir de agora, eu vou entrar no passo a passo da medição e é importante que vocês anotem. Por quê? Porque medição é planejamento. Tem que ter o planejamento antes. Se você só for pegar a prancheta, pegar a trena e sair para poder fazer essa medição, muito provavelmente você vai voltar sem informação. Tá? Porque a medição ela não é simplesmente o levantamento do espaço comercial. E eu vou mostrar isso aqui para você. Certo? Bom, agora, uma coisa que eu quero pedir é o seguinte. Nós vamos entrar agora no passo a passo da medição. Então, eu vou pedir para que vocês enviem essa live para os seus amigos, ou para os seus parceiros de negócio, ou para os seus sócios, que podem se interessar por esse conteúdo. E aí, não só arquitetos e engenheiros, de repente você conhece alguém que trabalhe com movelaria, com marcenaria, que pode se beneficiar muito do que eu vou dizer agora. Então, manda essa live para geral aí, para que eles possam participar e acompanhar esse conteúdo também, tá bom? Deixa eu tomar mais um golinho de água aqui, que eu tô com a garganta seca. Enquanto isso, eu quero saber de vocês o seguinte. Quem aqui trabalha fazendo medição? Quem faz medição? Na verdade, você não vai trabalhar, dificilmente a pessoa vai trabalhar fazendo só medição. Mas quem aqui faz medição diariamente aí para poder, né, atender o cliente e tal? Quem faz? E quem dessas pessoas que fazem, quem já teve problema com medição e teve que voltar no espaço comercial ou residencial para poder refazer uma medição ou pegar alguma informação que ficou faltando? Diz aí, que aí a gente vai batendo esse papo enquanto eu vou apresentando para vocês o passo a passo. Deixa eu consultar a minha colinha aqui, né, que é para não me perder no meio do caminho enquanto eu converso com vocês. Bom, vamos lá. A primeira coisa, tá? Quando a gente vai iniciar uma medição, primeira coisa é o planejamento. Você precisa, assim como você vai planejar as etapas de projeto, assim como você vai planejar um orçamento de obra, você precisa planejar a medição, ainda que você não tenha fechado o negócio com o cliente. Por quê? Se você fecha o negócio com o cliente fazendo uma medição errada, a possibilidade de você cometer um erro de projeto, e um erro que eu digo é assim, alguma coisa que vai ter que ser alterada depois, enquanto você estiver trabalhando, quando aquele projeto chegar no canteiro de obras, é muito maior, né? Por exemplo, se você fecha um projeto e não considera algum elemento que precisaria ser considerado, faz o projeto é aprovado e vai para a obra, chega lá, deu problema, a obra é paralisada, esse projeto volta para você e aí você tem que voltar para a prancheta para pensar em alguma solução
que muitas vezes vai impactar em um ambiente inteiro, num projeto pensado principalmente se você estiver trabalhando a parte de mobiliário. Imagina, uma coisa é você pensar no projeto, pensar naquele elemento, o que você vai fazer com ele enquanto você está elaborando o projeto. E a outra coisa é você ter que engolir aquilo e refazer um projeto que já estava pronto porque você não viu que tinha aquele elemento. O tempo que você vai levar para essa segunda ocasião é muito maior do que no primeiro caso, tá? Então, atente-se a isso. Planejamento. Faça um checklist. Checklist, o que você vai precisar ter nesse checklist? Primeiro, você vai ter que considerar os materiais que você vai levar. Porque muitas vezes, dependendo do espaço que você tem, você vai precisar de alguém para te ajudar nessa medição. Então, você tem que considerar, poxa, olha, né, vai usar uma trena simples, de fita, vai utilizar uma trena eletrônica. Essa trena eletrônica está funcionando direitinho? Tem bateria suficiente? Tem pilha? Você vai ter que fotografar esse espaço. Vai fotografar como? Vai levar uma máquina para fotografar. Essa máquina tem bateria? Tem um cartão de memória suficiente? Você vai fotografar com o seu celular. Ele tem memória e tem bateria suficiente? Você está levando o seu carregador, caso precise? Tudo isso você tem que montar um checklist. Tá? E aí, o que acontece? Você vai montar esse checklist uma vez só. Você não precisa imprimir. Você tem que deixar ele num lugar onde você possa consultar quando você for fazer a medição. E aí, acaba que com o tempo, isso aí vai entrando na massa, né, digamos assim. E você vai acostumando a fazer isso. Mas é importante que você tenha esse checklist. Por quê? Hora ou outra, você vai crescer. O seu negócio vai crescer. E você vai precisar de alguém para te ajudar a fazer isso. Só que aquilo que você já sabe, aquilo que você está cansado de fazer, é algo novo para a pessoa que vai te ajudar. E entregar esse checklist para ela, com esse processo que você já utiliza, vai tirar das suas costas uma dor de cabeça gigantesca. Né? Porque se você não passa por isso, se você já acostumou, a outra pessoa pode errar. Se você dá as ferramentas necessárias para ela, você minimiza essa possibilidade. Tá bom? Bom, a Fabiana, ela disse que começou na medição para móveis planejados e hoje ela faz para arquitetura. Legal, Fabiana, porque para móveis planejados você já ia, né, nos detalhes. Então, assim, para fazer uma medição maior hoje de arquitetura, acaba que a sua visão já é muito mais detalhista, né? E isso é muito bacana, tá? Muito bacana. E aí, ela falou que tem um roteiro que sempre ficava alguma coisa. Exatamente, a gente tem que ter um roteiro. Se não tem um roteiro, a gente esquece, tá? É muito, sabe? É querer judiar demais você botar toda essa responsabilidade pro teu cérebro lembrar. Porque assim, durante o caminho, poxa, é tanta coisa, né? Quando a gente vai fazer uma medição dessa, se você não tem um roteiro para o trabalho em geral, o que acontece? Você está pensando na família, você está pensando nas contas que tem para pagar, você está pensando nos trabalhos que tem para fechar, que tem para entregar, em tudo. Você está pensando em 1 milhão de coisas. E aí você ainda coloca mais a responsabilidade de deixar um roteiro decorado, né, pelo teu cérebro aí, para que você consiga fazer esse checklist mental durante o processo. A possibilidade de dar alguma coisa errada é muito grande, né? E aí, dentro desse checklist, você precisa considerar algumas outras coisas, que são os materiais, a gente já falou aqui, né? A localização de onde está esse espaço comercial. Por quê? Na localização, o que você precisa ter em mente em relação à localização? Você vai ter o seu deslocamento, e aí, dependendo do deslocamento, o tempo é maior ou é menor. Dependendo do horário do dia que você vai fazer esse deslocamento, você vai levar mais tempo ou menos tempo. Por exemplo, eu, aqui em São José dos Campos, a maior parte dos trabalhos é em São Paulo. Então, quando eu tenho que me deslocar para lá,
Dependendo dos horários, horário de pico é um horário péssimo, né? Porque eu levo o dobro, o triplo do tempo que eu levaria se não fosse no horário de pico. Então eu tenho que evitar isso. Poxa, aí um trabalho de 3 horas passa a ser um trabalho de 7 horas. Olha só que coisa. Acaba que fica mais cansativo para mim e fica mais custoso para o cliente, para o meu negócio também. Porque se o cliente fechar, o custo, eu vou colocar esse custo no orçamento dele, mas se não fechar eu vou ter que absorver. E aí acaba que fica mais custoso mesmo. Eu perco tempo para fazer outras coisas, né? Então você tem que levar em consideração esse deslocamento. Como é que você vai? Vale mais a pena você ir com transporte público ou ir com transporte próprio? Dependendo do lugar você vai ter que pagar o estacionamento. E aí, vale a pena você utilizar o estacionamento do shopping ou algum estacionamento ali pelas redondezas? Tudo isso você começa a analisar na etapa de planejamento, tá? Para ver o que fica mais fácil, o que fica mais rápido, o que fica mais barato. E aí são esses custos, né? O custo que você vai ter para o deslocamento, o custo que você vai ter com o estacionamento, o custo que você vai ter, de repente, com um cafezinho, com a alimentação. Você tem que pensar nesse tempo, dependendo dos horários. O tempo é diferente. Quanto tempo você vai passar conversando com o seu cliente? Quanto tempo você vai disponibilizar para fazer a medição? Quanto tempo você vai ter de deslocamento? Tudo isso tem que estar contabilizado para você não ficar com aquela pressão de que precisa terminar rápido para poder ir embora e ir para o seu próximo compromisso, tá? Porque isso é acabar dando um tiro no pé, tá bom? Se você está próximo desse local de medição, tá ok. Agora, e se você está distante, tá? 100 km, 150 km, olha só a dor de cabeça. Acaba que isso vira erro mesmo. Acaba que isso é absorvido no seu projeto ou no seu orçamento de obras e você vai amargar um prejuízo ou então uma redução de lucro por conta desses detalhes. Uma outra coisa muito importante dentro da etapa de planejamento, é pensar no bem-estar, tá? No seu bem-estar. Exatamente. Por quê? Dentro disso, quanto mais tempo você levar dentro do espaço comercial ou no deslocamento até esse espaço, mais você vai ficar cansado. E aí, quanto mais cansado, menor o nosso foco, menor a nossa atenção, maior a probabilidade de que haja algum erro. Então, você tem que prestar atenção nisso. Poxa, está levando água? Ou tem água onde você vai? Eu, normalmente, né, ainda que seja shopping, eu costumo levar a minha água. Eu levo, porque o tempo que eu estou lá dentro fazendo a medição, eu não vou ficar saindo e tal. Então, eu sempre levo água. Você está bem alimentado? Também não é legal quando você vai fazer uma medição de um espaço comercial assim, fazer alguma refeição muito pesada, sabe? Porque lá dentro, às vezes, não tem um ar-condicionado funcionando, a loja está fechada, então às vezes pode estar abafado. Dependendo do que você comeu, dependendo da sua refeição anterior ali, pode ser que você fique ali com um mal-estar e tal, e isso vai atrapalhar o seu rendimento durante a medição. Mais uma vez, a consequência disso é deixar passar alguma informação importante porque sua cabeça não está focada, certo? O segundo ponto, então a gente falou do planejamento, que é ter o checklist e tomar conta desses itens, que são materiais, localização, custos, tempo e bem-estar. E aí, o segundo comece a medição medindo o cliente. Exatamente. Como assim? Comece a medição medindo o cliente. Antes de você entrar no espaço para poder fazer essa medição, é importante que você sente com o cliente e entenda quais são as expectativas que ele tem em relação àquilo e quais são as informações que ele já pode te passar para poder facilitar na sua medição. Porque muitas vezes essa medição vai ser feita para que você possa aproveitar ao máximo a estrutura da loja anterior. Então você vai fazer adequações. Porém, muitas vezes você vai trabalhar considerando tudo novo.
Porque aquela loja, aquela operação, ela é feita, ela é desenvolvida num espaço totalmente vazio. Você precisa dessa informação com o cliente. Outra coisa que é importante que o cliente vai te passar é qual é a disponibilidade dele para participar do processo. Porque tem muito cliente, tem muita gente que gosta de estar ali, fazer alguma coisa. De repente é algum material que ele vai buscar, que ele vai comprar, que ele entrega de noite, né, que ele vai te entregar, algum pagamento que ele quer fazer, ou ele vai fazer entrega de projeto, enfim. Tem cliente que tem esse tempo, ele está com essa disponibilidade. Às vezes são sócios, isso aí pode acontecer, você vai ver, é comum, tá? Sócios, e um vai cuidar mais da parte de contratação de pessoal, da parte administrativa, da parte da operação em si, e o outro vai ficar de olho na obra. Então, muitas vezes, esse de olho na obra, ele pode participar de alguma coisa, pode facilitar a sua vida e acaba que reduz um pouco o custo disso para eles, entendeu? Então, é importante você começar a medição medindo as expectativas do cliente, conseguindo essas informações que ele tem para poder facilitar o processo, tá? Camila acabou de entrar. Oi, Camila, tudo bom? A Camila, falar um pouquinho mais alto. Tá, não está conseguindo escutar direito. Beleza. Bom, aí, tirando isso, eu não perguntei ainda. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Tá legal o áudio aí, a imagem tá legal, não tá chuviscando aí, não tá borrando a imagem. Eu trabalhei aqui para deixar tudo direitinho para a gente conseguir uma transmissão top. Mas às vezes acontece. E se estiver acontecendo, me avisa aí. Se eu precisar repetir alguma coisa que vocês não tenham entendido, pode pedir que eu repito e a gente vai conversando e eu vou esclarecendo as dúvidas de vocês. Inclusive, durante esse nosso bate-papo, se surgir qualquer dúvida, manda. Tem alguma opinião, manda. Não concorda com alguma coisa que eu estou falando, manda também. Porque esse é um espaço aberto para a gente poder discutir e chegar aí na melhor prática. Eu, aqui, estou passando a minha experiência para vocês. Mas, se vocês tiverem uma experiência diferente, passem também, porque aí a gente vai trocando conhecimento e vai agregando valor para todo mundo, tá bom? Bom, o segundo é comece a medição, medindo o cliente. O terceiro item desse nosso passo a passo é solicite o caderno técnico e as plantas técnicas. Durante a conversa com o cliente, você já pode perguntar se ele tem projetos, porque aí a gente tem alguns cenários diferentes, né? O primeiro deles é aquele cliente que vai te contratar para construir a loja dele. Ele é franqueado, né? Já contratou uma franquia, já paga uma franquia, então ele vai ter um projeto de arquitetura. E aí você precisa saber dele se ele já tem os projetos complementares, porque normalmente quando um empreendedor ele fecha um negócio com uma franquia, a franquia vai fornecer o projeto de arquitetura. E esse escritório que faz o projeto de arquitetura para a franquia, normalmente não fornece os complementares. Isso é uma grande oportunidade de negócio. Tá? Então, pergunte para o cliente, você tem os projetos complementares? Ele vai falar, sim, não, ok. Ele está te contratando só para fazer a obra ou está te contratando para fazer o projeto de arquitetura também? Porque aí a gente vai ter uma diferenciação aí nesse trato com o cliente. Muitas vezes pode ser que durante esse processo eu vou disponibilizar ali meu tempo, 3, 4 horas, 2 horas para medir, mais um tempo para conversar com o cliente, e pode ser que ele não tenha a possibilidade de ficar me esperando medir a loja e voltar para conversar com ele. Então eu sento, converso, pergunto para ele se ele já tem as informações, tem as plantas da loja, se já tem o projeto de arquitetura, caso seja uma franquia que vai fornecer, se ele tem os projetos complementares, se não tem, eu vou passar um orçamento para ele disso também, mas separado do orçamento de obra, tá? Orçamento de projeto é separado de orçamento de obra, tá bom? E aí eu explico para vocês mais para frente por quê.
Peço para ele, pergunto se ele já tem as plantas técnicas e o caderno técnico do shopping. Peço para ele me passar tudo, porque se ele tiver que sair dali depois da nossa conversa, eu já tenho essas informações, porque eu vou precisar de todas elas para poder passar o orçamento para o cliente, tá bom? Bom, feita essa primeira conversa, eu pedi, e aí se ele não tem, a gente já fica ali acertado que vai entrar em contato com o shopping para poder solicitar tudo isso. Eu vou para a loja. Na loja, eu vou primeiramente, esse é o nosso quarto item, dentro da loja, eu vou identificar onde estão os pontos de entrega da infraestrutura da loja, de todos os pontos de infraestrutura da loja, que são a elétrica, a hidráulica, quando tem, a tomada de ar exterior do ar-condicionado. Então, por quê? Porque a gente tem o ar-condicionado dentro da loja, mas é necessário que tenha uma troca de ar ali. Então, o shopping manda a adutagem para que haja essa troca de ar. Então, a gente tem elétrica, hidráulica, quando é o caso, ar-condicionado, incêndio. E aí o incêndio é a parte hidráulica, que são os sprinklers, e aí tem a parte de detecção, que é o sistema de monitoramento, os detectores de fumaça e incêndio, que vem cabeados também. Tem a parte de telefonia e dados, tem a parte de exaustão, quando é o caso, tem o mezanino, que aí você vai fazer essa identificação, mas aí você começa a identificar e fotografa tudo. Vai fotografando, vai fotografando, vai fotografando. Mas, Jefferson, eu nunca fiz a identificação dos pontos dessas tomadas de infraestrutura de uma loja. Eu nunca trabalhei com isso. Vai lá e fotografa. Porque assim, você vai ver que tem um duto entrando ali, você vai ver que tem uma tubulação entrando, mas eu não sei identificar, como que eu vou colocar isso no meu projeto? Pede ajuda. Manda para mim. Pega essa foto desse levantamento, manda um direct para mim, fala assim, onde é que estão? Me ajuda aqui, identifica para mim os pontos dessas instalações. 15 segundos eu vou lá, vou mostrar para você o que é cada coisa, o que é, e você vai aprendendo, vai pegando o jeito, e daqui a pouco você vai estar fazendo sozinho, entendeu? Isso é uma coisa muito simples para quem já está fazendo, e muitas vezes pode surgir um certo receio por conta da gente não ter essa experiência, de você não ter essa experiência, mas de cara aqui eu já estou me colocando à disposição. Precisou? Bate uma foto lá, ou melhor, todas as fotos, mas manda. Eu não sei se esse aqui é um cabo de detecção de incêndio ou se é um cabo de telefone. Manda que eu identifico e te ajudo com isso, tá bom? E isso não é algo que... isso não tem que ser algo que vai te parar. Não tem que ser algo que vai te deixar em dúvida, tá ok? Bom, feito esse levantamento, você tem que fotografar, tá? Inicialmente, vai fotografando. E aí, como é que eu faço? Tá? Muitas vezes a foto é pequena, a gente tem um pé direito alto, às vezes tem 5, tem 6 metros, ou então eu tiro a foto lá, tem o fogo tá atrapalhando um pouco. Normalmente, eu vou bater a foto, eu uso o celular, e aí eu aponto a caneta. Então, por exemplo, aqui tem lá as instalações, eu pego a câmera e aponto a caneta naquele localzinho onde eu estou vendo aquela imagem, por exemplo, aqui está entrando a hidráulica. Eu pego, aponto a caneta para poder mostrar que é a hidráulica ou que é qualquer outra coisa, que aí eu vou identificar para saber o que é que eu estou querendo mostrar naquela foto. Tá? Porque muitas vezes a gente começa, principalmente quando é restaurante, já está demolido, já tem bastante coisa que está fora do lugar ali, você tira uma foto, você não consegue enxergar nada. Então é importante que você aponte o dedo, aponte a caneta e faça essas marcações, ou então tira a foto e já circula ali, para você entender na hora que você for fazer, sentar na frente do computador para analisar cada coisa. Tá? Por quê? Essas fotos são importantes, porque se depois você precisar fazer um laudo, você já tem isso, você não precisa voltar lá para fazer um outro levantamento. Porque assim, poxa Jefferson, mas você gasta tanto tempo assim fazendo um levantamento inicial? Faço. Por quê? Porque isso vai me gerar economia, vai me gerar economia de tempo e de dinheiro.
Ah, se eu não fechar o negócio, maravilha, ok, não fechei o negócio, vamos para o próximo. Mas se eu fechei, eu não preciso voltar lá. Porque imagina, se eu sair daqui, São José dos Campos, para ir para São Paulo, né, 100 quilômetros daqui lá, se eu vou achando que eu vou ter que voltar uma segunda vez, poxa, vai ser 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Já foram 2 horas, mais o tempo que eu vou passar lá. Se eu tiver que voltar lá, que seja para ficar 40 minutos refazendo um levantamento, eu já perdi mais 3 horas. Então, assim, dessas 3 horas que eu vou gastar mais, eu fico 1 a mais lá, ou 2 a mais lá, e já ganhei tempo, já ganhei dinheiro, e posso fazer outras coisas. Tá? Então, assim, fotografia. Como é que eu faço essas fotografias? Item 4. Na loja, a gente identifica os pontos de infraestrutura, as tomadas que o pessoal chama, né? Tomada de ar, tomada de hidráulica, tomada de elétrica, enfim. Nós vamos para o 5º passo, que são as fotografias. Eu começo fotografando tudo. Tá? Primeiro eu fotografo. Por quê? Porque fazendo as fotografias primeiro, eu começo a identificar e a me acostumar com a volumetria do espaço, a me sentir à vontade com a espacialidade ali, tá? Com os volumes. Às vezes você tem pilar, você tem rebaixo, né? Tem de forro, escada. Então, quando eu começo a fotografar, eu começo a visualizar cada um dos elementos, para que a hora que eu for para a prancheta fazer o desenho, fique mais fácil. Né? Porque senão às vezes você passa despercebido mesmo, Você vai desenhar um pilar, alguma coisa, e você esquece, passa direto. Né? Então assim, primeiro eu tiro foto de tudo, tá? E como é que eu faço essas fotos? Pensa assim, na hora de fotografar, você tem que fotografar elementos de piso, elementos de parede e elementos de forro. Então você tem que garantir que você está fotografando esses 3 setores do espaço comercial. Foto de piso, eu sempre vou para o canto da sala, sempre no canto. Aqui, ó, se eu fosse tirar uma foto dessa sala, o que eu faria? Eu iria para esse cantinho aqui, onde está a porta ali, e tiraria a foto do teto para cima, depois do piso, tentando pegar a maior parte, tá? E agora é legal se você tem a opção de usar a câmera do seu celular, que agora os celulares os mais atuais aí você consegue ampliar, né? Ele tem o foco muda e tal, a lente ela muda o ângulo, fica muito mais fácil. Então assim, sempre dos cantos da loja, tá? Eu fotografo para cima, parede, e aí eu consigo uma amplitude legal, e depois o piso. E aí eu faço uma outra foto, às vezes em pé, tentando pegar o máximo de informação dos 3 juntos. Por quê? Porque eu preciso saber onde é que estão os pontos, né, de incêndio, detecção, de tomada, de iluminação. Ainda eu não comecei a tirar medida, mas eu estou me acostumando com essa espacialidade. Isso quando nós temos um espaço de loja existente, que é uma loja que vai ser reformada para dar lugar para uma outra operação. Quando não, você tem um espaço totalmente vazio, aí é mais simples mesmo. Né? Você vai chegar na porta daquele espaço, na entrada daquele shell, né, que é o nome que a gente dá para esse espaço vazio de loja, vai bater 1, 2 fotos, você vai praticamente tirar foto de tudo. Né? Vai tirar foto da posição aí de cada elemento das tomadas de elétrica, hidráulica e tudo mais, e mais 3 fotos ali, você já resolveu todo o espaço, né? Já conseguiu tomar todo o espaço. Mas fora isso, é assim, sempre dos cantos, e se eu quero tirar foto de algum elemento específico, eu não chego e colo a câmera naquele elemento. Eu sempre afasto, né? Aí eu faço 2, 3 fotos. Por quê? A primeira foto é sempre contextualizando ele no espaço. O que é que tem em volta dele? É como se fosse eu passando uma referência para alguém que está indo na minha casa. O que tem do lado? O que tem do outro? O que tem próximo ali? Entendeu? Então eu afasto para poder tirar foto
da maior quantidade de informação possível. E aí eu vou aproximando. Quando é o caso, por exemplo, de máquina de ar-condicionado, mesma coisa. Contextualizando o todo, aí eu vou me aproximando, tiro fotos e sempre tiro fotos da placa de identificação do equipamento. Isso é importante, tá? Eu ainda não tirei medida, às vezes é um caixotão, tem 1 por 1 e tal, isso aí eu vou medir depois, mas eu estou fotografando. Nessas fotos, eu tiro foto dessa placa de identificação do ar-condicionado. Qualquer outra placa de identificação que tiver ali, de motores, né, máquina de exaustão, motores de exaustão, ar-condicionado, enfim. Eu fotografo a plaquinha deles, porque se depois eu tiver que fazer um laudo, se ele for reaproveitado, isso eu já vou saber inicialmente na conversa que eu tive com o cliente, mas aí uma série de fatores interferem. Às vezes no que ele vai fazer não dá para utilizar mais aquele equipamento, né? Se não dá para utilizar, a gente vai trocar. Mas se der para utilizar, eu vou precisar daquela informação das placas, eu vou precisar da informação da instalação dele para poder fazer o laudo, para que o shopping autorize a reutilização daquele equipamento no novo espaço. E aí, feitas essas fotos, é importante que você fotografe também o quadro de energia elétrica. Por quê? Sendo você ou outro profissional que vai fazer o projeto de instalações elétricas, é importante que você saiba qual é o tamanho do quadro que você possui para saber se vai precisar trocar ou não. Se é uma loja que era roupa e vai continuar com alguma operação parecida, normalmente se mantém, né? Porque ali não tem tanto espaço, não vai ter tantos circuitos a mais, mas dependendo do que vai fazer, de repente era uma loja de roupas ali e vai virar uma lanchonete. A probabilidade daquele quadro ter que ser modificado é muito grande. E aí é uma coisa que você precisa. Se você vai passar um orçamento de obra, isso você tem que ter minimamente o entendimento de que pode ser que você tenha que trocar, porque isso vai impactar no tempo e vai impactar no valor do orçamento. Se você tiver que absorver o custo de um quadro, e aí eu estou falando, quando eu falo assim, eu faço o orçamento através da empreita mesmo, tá? Eu passo o valor global para o cliente, porque é menos dor de cabeça. Uma obra que vai durar ali de 15 a 60 dias é diferente de uma obra residencial em que você consegue ter tomada de 3 orçamentos de cada item, você passa as ordens de compra para o teu cliente e aí ele te dá o ok, você manda, entendeu? Dentro do mundo comercial, não, é muito mais rápido. E aí, muitas vezes, esse empreendedor está preocupado em botar aquele negócio para funcionar, contratando gente, vendo estoque, né, vendo produto, vendo treinamento, vendo 1 milhão de coisas e às vezes ele não quer perder tempo com isso. Então, eu já passo um valor fechado para ele, por isso é tão importante a medição, eu passo um valor fechado, dividido dentro do período que vai se dar essa obra aí. Tá? É o jeito que eu gosto de trabalhar, é o jeito que eu consigo maximizar os lucros e é o jeito que o cliente aceita melhor, porque ele já vê um valor único. Ah, ok, cabe no meu bolso fazer essa divisão, beleza, não cabe, vamos renegociar e tal, mas fica mais simples pro cliente e fica mais fácil pra gente, né? A gente já toca direto numa coisa que já está certa, né? Já está assim, mais desenhada. Você não precisa ficar trabalhando a parte administrativa de demonstrativos, né, dessa maneira, perdendo tanto tempo por conta justamente da velocidade que a obra se dá, tá bom? Feito essas fotos, e aí fez as fotos do quadro também para ver qual espaço que tem, quantos circuitos que tem, para poder fazer uma identificação ali, aí sim é hora de iniciar os desenhos e as medições propriamente ditas. Normalmente eu levo prancheta e levo folha, faço lá na folha 4, né, faço esse levantamento. Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade de fazer um desenho que
possa representar a loja em escala, por exemplo, né? Aí fez a distância da porta de entrada para a escada que sobe para o mezanino, parece que está dando um passo. Tal. Tem gente que tem dificuldade, né, de fazer desse jeito. Então, nesse caso, o que é que eu aconselho? Prepara uma folha quadriculada. Se você não quiser comprar, faz um quadriculado no Sketch, no AutoCAD, enfim. Monta uma pranchinha dessa para você aí, quadradinhos de 1 por 1, e aí vai ficar muito mais fácil de você fazer essa medição. E aí começa. Primeiro, você vai fazer a medição da volumetria, tá? Volume, então são as paredes, né? As distâncias. Fez o desenho lá, né? Aqui nessa sala. Então, eu começaria desenhando lá da porta. Puxaria uma linha e tal, avançaria, enfim. Vou fazer esse contorno da sala que eu tenho aqui. E aí, depois disso, eu começo a tirar essas medidas. Feito isso, aí eu vou tirar as medidas de teto e forro. Ah, não vou aproveitar a iluminação. Maravilha. Na maioria dos casos a gente não aproveita, a gente troca as luminárias. Mas, muitas vezes a gente reaproveita o sistema de incêndio. E aí esse sistema de incêndio, ele é composto por bicos de sprinkler, que são os chuveirinhos automáticos, em caso de incêndio, a ampola estoura lá e manda água para dentro da loja, e os detectores de fumaça. Então, eu vou posicionar eles dentro da minha planta. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Vai ser de maneira grosseira. Por que eu falo de maneira grosseira? Porque tem que ser simples. Tá? Tem que ser simples. Você está fazendo um levantamento, você tem que ter a medida ali aproximada, mas se você quiser ter alguma coisa com precisão, você vai ter que levar a escada, vai ter que ter alguém junto com você para medir. Mas aí o que eu faço? Eu tenho lá o desenho da sala e aqui. Não é que faltava, né? A caneta parar de pegar agora. E aí, ó, dá para ver aqui mais ou menos, né? Eu vou posicionar, aí eu olho grosseiramente lá, tô olhando e tô vendo, né? Aqui nesse caso, por exemplo, ó, a gente tem a porta, essa porta de entrada aqui, tá vendo que já ficou bem fora de escala. Se eu fosse, né, levar em consideração aqui, então eu tenho a porta de entrada aqui, e aí eu vou colocar a porta lá. Eu tenho uma luminária bem na entradinha, então eu vou fazer isso aqui mais ou menos. Eu tenho essas outras duas luminárias aqui, eu vou botar lá as bolinhas, uma aqui e outra aqui. O que é que eu vou fazer nesse caso para poder tirar a medida? Aí, lá dentro da loja de shopping, você vai ter um chuveiro automático de sprinkler aqui, você vai ter um detector de fumaça em algum ponto por aqui e tal. Vou colocar tudo isso. E aí, poxa, mas eu não vou conseguir tirar uma medida exata desses pontos. O que eu vou fazer? Eu uso trena eletrônica. Eu vou até me posicionar embaixo desse ponto aqui, vou colocar a trena no chão, vou acionar o laser dela para ver ela ficando na vertical. Ah, beleza, o laser bateu ali em cima, bateu próximo, ok. Dali eu vou medir para uma lateral, então eu vou tirar sempre assim uma medida, digamos, né, longitudinal e uma medida transversal. É o que eu vou passar de medida aqui. Então, ó, vou colocar uma medida aqui, certo? Da luminária em relação à parede, mas aí considerando o eixo dela, tá? É o centro. Porque eu não sei se essa luminária aqui se tem 30 por 30, se tem 32 por 32 ou tem 40 por 40. Então é sempre o eixo. E aí a outra medida que eu vou tirar é daqui para a parede, para a porta de entrada. Sempre. Uma sempre transversal e a outra longitudinal. Tá bom? Sempre assim. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou tirar esse ponto e vou tirar esse ponto. Aqui, esse e esse. E aí eu vou fazendo o levantamento de todos os itens que são importantes, que vão interferir ou que vão ser reaproveitados no novo projeto, na nova construção, nessa nova implantação de loja. Tá ok? Desse jeito você consegue fazer, e é rápido de fazer desse jeito, tá bom? É rápido de fazer assim. Funciona tanto para uma obra. Ah, não fiz ainda comercial, mas amanhã eu vou medir uma residência. Ok. Utiliza essa maneira de medir, né, que vai ficar muito mais fácil.
para você levantar tudo, tá bom? E aí, bom, depois disso, você tem que ter em mente o seguinte, eu vou utilizar os pontos de tomada, meça os pontos de tomada. Eu vou utilizar a vitrine, meça a vitrine. E aí, na hora de medir a vitrine, vê, né, exatamente quanto que tem ali de rodapé do piso até o início da vitrine, quanto que a vitrine tem de altura de vidro ali, altura e largura. Esses itens, normalmente a gente deixa passar, tá? Escada. Vê lá quantos degraus que tem a escada, qual que é o desenho da escada. Você vai precisar ver quanto que ela tem de espelho, quanto que ela tem de espelho de pisada. Esses são detalhezinhos que passam desapercebido, mas fazem falta na hora que você vai fazer o projeto. Porque aí, poxa, você tem que fazer o desenho, vai trocar o forro. Como é que se você não mediu, você mediu o pé direito do piso no forro da loja, deu 2,50. Aí você foi lá no mezanino, do piso no forro do mezanino, aí deu mais 2,30, porque às vezes é esse tipo de altura que a gente tem mesmo, tá? E não considerou contar a altura dos degraus ali da escada e não recebeu uma planta técnica, você vai ter que chutar quanto é que você tem do forro da loja, da parte do atendimento, até o piso do mezanino. Você vai ter que chutar. Aí vai falar aqui, quanto que é? 40, 50, 60 centímetros? E aí? E aí você vai ter que passar um sistema de ar-condicionado dotado por ali. O seu projetista, se não for você que vai fazer isso, seu projetista, ele vai ter que chutar ou ele vai ter que voltar lá para fazer essa medição, né? Se você não conseguiu fazer isso, entendeu? Se você não pegou essa informação, aí é trabalho para ele, para ir lá. Aí você fala assim, mas aí cada um que vê, cada um não, porque essa informação tem que estar no projeto de arquitetura, né? E aí ficou faltando, você vai ter que chutar. Se chutou, a probabilidade disso dar certo é mínima, né? É loteria. Então é fácil de você tirar essa medida e saber quanto você tem de verdade quando você se atenta para isso. E aí, qual é a sequência em que eu indico você a fazer esses levantamentos, tá? Vamos lá. Primeiro é a volumetria, né? Paredes, você vai medir as paredes, vai medir pé direito, enfim. Aí você vai para os detalhes, que são as portas, escada, o quadro de luz, você vai posicionar ele também, mesma coisa, a altura dele, né, o início do chão até o início dele, quanto que ele tem de altura e largura, você vai medir esse quadrado dele aí, e dele até o forro, né, e dele até as paredes laterais ali, pelo menos uma. É importante que você faça isso, para saber se vai precisar trocar ou não. Com essa medida, o engenheiro eletricista, o arquiteto, quem for fazer o projeto de elétrica, vai saber se vai ser necessário trocar ou não esse quadro, tá bom? É importante que você tenha essa medida e tire fotos também. Quadro de luz, aí vem sistema de ar-condicionado, que é ver onde estão os difusores, as saídas do ar-condicionado, onde está o equipamento do ar-condicionado. Então, ar-condicionado você tem difusores, você tem os dutos, que muitas vezes não dá para saber onde é que estão exatamente, porque eles estão no entreforro, mas você tem o equipamento de ar-condicionado, que aí vai estar no mezanino, normalmente. Você tem a entrada de água gelada dele, né? Se é um sistema de água gelada que é o comum de shopping, você tem a entrada e o retorno. Onde é que está posicionado isso? Está entrando pela frente da loja, pela lateral, pelos fundos, e isso tem que estar posicionado, é importante que você veja. Tá bom? Onde é que está o dreno desse ar-condicionado? Está indo para onde esse dreno? E a troca de ar dele, o duto que vai trocar o ar, por onde que ele está vindo? Pela frente da loja? Pelo fundo da loja? Depois disso, sistema de incêndio. Aí vem os detectores de fumaça, vem o sistema de SPK, os sprinklers, que é a parte hidráulica, né, os chuveirinhos automáticos. Depois eu vou para as vitrines, medir o que tem de vidraça, se tem porta de enrolar, o caixote da porta de enrolar, é importante que você meça.
Se tiver acesso, der para ver onde é que está o alçapão que dá acesso para o motor, está do lado direito, está do lado esquerdo. Anote isso também que é importante, tá? Aí, os pilares do mezanino. Essa loja tem mezanino? Tem. Você consegue acessar o pilar? Ah, tá, tem uns que eu consigo ver, outros não. Ele está fechado por drywall. Tira essa medida desse drywall para você saber, para você ter uma ideia de quanto é. Né? Sobe lá no mezanino e vê qual é o piso, como é que está o estado do piso dele, tem algum buraco, tem algum ponto da loja em que você pode colocar o seu celular e fotografar o que tem no entreforro, o que tem abaixo do piso do mezanino. Isso é importante, tá bom? Isso aí vai fazer diferença na hora de você entregar esse levantamento e fazer o orçamento, ok? Depois disso, né, o entreforro, já passei também. E aí, falei de fotografar muito bem o quadro, né? E, por fim, os pontos de luz e os pontos de tomada, caso você vá aproveitar esses pontos também. Se é uma loja, se você vai aproveitar parte da estrutura, é comum que se aproveite esses pontos de elétrica também, tá? Então, anota, são coisinhas que passam, mas coisinhas que fazem a diferença na hora de você fazer o projeto. Muitas vezes, o que acontece? Você esqueceu de tirar uma medida, mas você tem uma foto legal de todo o ambiente. Uma coisa compensa a outra. Porque ali, o que acontece? Na foto, vamos supor assim, putz, eu não sei quanto que aquela tomada tem para a parede, eu vou colocar o meu balcão ali. Você não sabe quanto que ela tem da tomada na parede, mas mais ou menos no alinhamento dela ali, você viu que tem uma luminária e você tirou a medida da luminária. Né? Aqui, ó, tirei a medida da luminária, não tirei a medida da tomada. Eu sei, se eu sei quanto que tem da luminária na parede e está próximo, né, aparentemente no alinhamento, eu já consigo estimar a estimativa de quanto eu tenho dessa minha tomada para a parede. E aí você consegue equilibrar uma coisa com a outra. Por isso que é importante buscar e ter esse checklist. Checklist é o poder quando você vai fazer uma medição de loja, tá? Uma medição de espaço comercial. Perguntou se a live vai ficar salva. Eu vou tirar ela do ar hoje, mas aí eu vou formatar e vou deixar ela salva assim, tá? Ela vai ficar salva no YouTube, no Facebook e no Instagram. Pode ficar tranquilo, não tem problema. Depois, inclusive, se precisar revisitar essa live para anotar os pontos que ficou em dúvida aí, que não conseguiu anotar, pode voltar. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Vocês gostariam de receber um PDF com esse material? Porque eu tenho aqui, a minha cola, né? Eu tenho a minha colinha aqui que eu vou falando com vocês, mas vocês gostariam de receber esse passo a passo em PDF? Se você quiser receber, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um grupo no Telegram, que é o canal Implantação. Certo? Lá é o local onde eu disponibilizo material, onde eu passo informação, tem sempre coisa em primeira mão. Então eu vou fazer o seguinte, no link da bio do Instagram, também tem o link no YouTube, também tem o link no Facebook, você consegue acessar e entrar para o Telegram. Eu vou preparar esse material que eu estou aqui, eu vou transformar isso num PDF e vou mandar lá no grupo do canal do Telegram. E aí, quem estiver lá vai poder fazer o download e vai poder acessar esse material. Tudo bem? Vamos fazer assim? O que vocês acham? E aí é só acessar. Acabou a live, não precisa ser agora. Acabou a live, vai lá, entra no canal Implantação, que aí toda live, toda aula de segunda-feira, porque toda segunda-feira a gente vai ter um aulão desse, um aulão de implantação falando sobre algum aspecto da construção de lojas em shoppings, né? E eu vou preparar o material no final e vou mandar lá no grupo do Telegram. O que vocês acham? Legal, não é? Então,
Então vamos fazer isso, está combinado. É que esse é meu compromisso com vocês, certo? Bom, depois de fazer essa medição toda, né, aí, se você já não entrou em contato com o shopping, junto com o lojista, para conseguir planta técnica, para conseguir o caderno técnico, é a hora de fazer isso. Pedir esse material, porque com ele, você vai analisar. Pedir o projeto de arquitetura, caso não seja você quem vai fazer, que vai providenciar. Às vezes não é você que vai fazer, mas é você que vai providenciar. Se não é da sua responsabilidade, peça o projeto de arquitetura. Se já existem projetos complementares, peça os projetos complementares para que você já possa sentar e fazer esse levantamento, fazer esse orçamento. Tá? Esse orçamento é conteúdo de uma próxima aula em que eu vou apresentar para vocês como é que a gente pode fazer orçamento baseado no material que a gente recebe, tá bom? E peça tudo isso. Esse é o momento. Se não foi feito antes, peça e aí já troca ali os contatos, já entra em contato com o shopping, porque através do caderno técnico, e aí perguntando para o shopping também, você vai saber se você pode aproveitar a estrutura existente, porque muitas vezes o lojista quer aproveitar tudo, mas o shopping não quer que ele aproveite nada, porque aquela estrutura já está ali há 5, 10 anos e o shopping quer que seja alterada. O comercial do shopping, quando vende a loja, ele não tem essa informação para passar para o cliente, mas a área técnica tem. E aí, se você promete para o cliente que vai aproveitar tudo e depois chega para o shopping, pergunta, o shopping fala que não e você fala para ele, pô, não vai dar e tal, aí já começa a ficar um clima, né, ruim, porque isso vai alterar o custo da obra. Então, já conversa com o cliente. Qual que é a sua intenção? É aproveitar tudo? Maravilha. Eu vou fazer o levantamento, considerando aproveitar tudo, vou perguntar para o shopping se a gente consegue aproveitar tudo, e aí eu vou aproveitar, é importante que você diga isso, eu vou aproveitar tudo, porém, se for possível, porém, fazendo as adequações necessárias para que essa estrutura fique ou atenda os padrões atuais exigidos tanto pelo Corpo de Bombeiros, quanto pela prefeitura da cidade, enfim. Porque isso muda, né? De tempos em tempos a gente tem revisão de leis. Então, assim, se é uma estrutura que pode ser reaproveitada, mas tem 5, 6 anos no local, muito provavelmente a legislação, as normas técnicas em relação àquela instalação já mudaram alguma coisa e você vai precisar adequar isso. Mas não fique preocupado, porque isso nós temos que buscar pessoas, né, ou parceiros que fazem isso, que trabalham nisso no dia a dia, tá? Que vão ajudar, que vão fazer essas parcerias com a gente e acaba que fica muito mais fácil. É uma coisa simples. É simples, tá? Eu estou aqui para mostrar para vocês que é simples. Vou dizer, é fácil? Fácil. Depende, precisa de boa vontade. Tá? Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas é simples de fazer. Tá? É simples. Tem método, tem passo a passo, tem o caminho das pedras. É só seguir que não dá erro. Tá bom? E é isso aí. Bom, fez o levantamento, conversou com o cliente, conversou com o shopping, reuniu esse material, aí é hora de sentar, pegar todas essas informações que você tem e começar a elaborar o orçamento para o seu cliente. Dessa forma, eu te garanto, a possibilidade de cometer qualquer deslize vai diminuir a praticamente zero. Aqui eu não vou prometer para vocês uma obra que cheire a perfume, porque a gente sabe que obra e projeto são duas coisas que tendem a dar algum tipo de problema, ter algum tipo de intercorrência, mas a chance de que isso aconteça vai ser minimizada demais, tá? Demais. Beleza? Bom, é isso. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Avisar que na próxima segunda-feira nós teremos nova aula, um aulão de implantação, tá? E durante o dia de segunda, quarta e sexta, eu estando aqui no escritório, se eu não estiver fazendo algum atendimento, alguma coisa,
sempre vai ter live para a gente conversar sobre alguma coisa, sobre algum aspecto da implantação de lojas em shoppings, tá? Porém, segunda-feira à noite, às 8 da noite, é o momento da gente ter aula. Fora isso, são os nossos bate-papos. Mas toda segunda-feira, às 8 da noite, aulão de implantação. Então, se você já participa aqui do meu canal, se você já conhece o canal do YouTube, vai lá, se inscreve, ativa o sininho de notificações, que é para você poder receber os avisos de quando eu vou liberar algum material novo, de quando eu vou ter uma live, qual vai ser o assunto da live, para você poder se programar, para você poder aprender, porque uma coisa é certa, por mais que você tenha experiência, né, com esse assunto, uma coisinha ou duas você vai conseguir pegar, você vai conseguir aprender e vai ser alguma sacada que você vai poder utilizar, se beneficiar e aumentar o seu lucro, tá ok? E importante para mim, porque assim eu também posso ver o que vocês, qual é a percepção de vocês, o que vocês têm para me passar. E aí a gente vai trocando e vai aprendendo junto, tá bom? Gente, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.